Temos um mentiroso governando esse país. Você está sabendo disso? Quanta novidade, né? Temos um mentiroso tocando aqui o Brasil. Meu pai falava uma seguinte frase para mim: filho, você quer pegar um mentiroso na mentira? Deixa ele falar, cara. Deixa ele falar à vontade, que em algum momento, conforme ele vai falando, ele vai se entregando e uma hora a máscara cai. Exatamente isso que está acontecendo agora. Agora não é mais novidade para mim e para você. A gente já sabe que a gente tem um mentiroso compulsivo na presidência da República, mas agora essa máscara caiu para o mundo inteiro. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque essa mentira pode custar bilhões e bilhões de reais de prejuízo para a nossa economia. Hoje eu estou aqui na sede do Google, tá vendo? Aqui na Faria Lima, que conhece a Faria Lima. Estou aqui para trocar uma ideia sobre o meu canal aqui no YouTube, com a minha gerente de contas, pessoalmente. Estou participando de eventos aqui em São Paulo e aproveitei para vir aqui no Google. O Google, que é uma grande corporação, uma empresa americana, pois é, uma empresa muito importante, principalmente aqui para os negócios no nosso país, uma estrutura fantástica, com muitos colaboradores, né, e gerando muitos empregos aqui no nosso país. O Google, que a gente sabe muito bem também, que está passando por um momento complicado. As Big Techs estão passando por problemas sérios aqui no Brasil, passando por um momento de turbulência, podendo ser regulamentada a qualquer momento. O próprio Google já informou que, cara, essa regulamentação ela pode sim gerar algum problema aqui com relação à democracia, à censura aqui no nosso país. Mas a gente está acompanhando de perto essas novas mudanças e a gente está trazendo as informações aqui no nosso canal. Estou andando aqui na rua, vou parar em algum lugar mais tranquilo para a gente trocar uma ideia, porque a gente tem muita coisa para conversar no nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Bom, meus amigos, aconteceu a Assembleia Geral da ONU nessa semana em Nova York, nos Estados Unidos, e essa foi uma edição muito emblemática, porque está acontecendo nos Estados Unidos, logo o país que está reconfigurando a geopolítica econômica, militar, mundial, etc. E a gente teve algumas participações muito importantes, como a do Donald Trump, obviamente, né, os principais líderes do mundo, e o Luiz Inácio Lula da Silva também discursou nesse evento. Já era de se esperar que seria alguma coisa muito caótica, né? E foi justamente por conta do nível do discurso do Lula. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. No conflito na Ucrânia, o Lula, ele decidiu atacar os Estados Unidos, atacar o Donald Trump, dizendo que o Donald Trump está aplicando tarifas em todo mundo e que isso está prejudicando a economia global, e que isso é uma medida antidemocrática, que os Estados Unidos eles estão deixando de ser um país democrático e blá, 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 né? Então ele utilizou o palanque como se ele estivesse num chão de uma fábrica, aproveitando esse palanque para ele fazer um discurso para a sua militância, principalmente. Mas a cadeira de presidente da República ela é extremamente importante, ela não pode ser utilizada como se fosse um palanque político para você divulgar os seus ideais. O Brasil precisa estar acima de qualquer ideologia. Ele utilizou esse espaço para colocar a sua ideologia para fora e isso, obviamente, acaba trazendo consequências muito negativas para o nosso país. Vamos lá, quem é que estava assistindo esse discurso do Lula? Justamente o Donald Trump, assistindo com muita atenção a cada palavra que o Lula estava dizendo ali. E, obviamente, o Donald Trump não gostou de nada daquilo ali. Só que o Donald Trump, ele foi bastante estratégico. Por quê? Porque chegou a vez dele e na fala do Donald Trump, ele falou que encontrou o Lula nos corredores, que o Lula é um cara amigável, que deu match. Rolou uma química entre os dois. Então tá todo mundo falando, olha, viu, deu match o Lula com o Trump. O Lula sabe negociar, o Lula sabe o que está fazendo. Será que sabe mesmo? Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced.
And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk. We had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this, unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. It's true. Então, Donald Trump, no discurso dele, ele falou, olha, cara, deu match, a gente rolou uma química. Então, Lula, eu quero convidar você para você se reunir comigo lá na Casa Branca. E o Donald Trump marcou a reunião publicamente e, obviamente, o Lula ficou com a cara no chão. Por quê? Porque o Lula não esperava isso. Lula esperava tudo, menos o Donald Trump baixar as guardas e chamar o Lula para conversar. E por que que esse pode ser o maior pesadelo do Lula? Porque o Lula, ele quer ver o diabo na frente, mas ele não quer conversar com o Donald Trump pessoalmente, meu amigo. Olha só o que o Donald Trump fez com o presidente da África. O que o Lula fez nessa situação toda? Ele fez o seguinte, meu amigo, ele fugiu da raia. Ele correu, obviamente. O que ele vai fazer dando as caras para bater de frente com o Donald Trump e o Donald Trump puxar a capivara dele? Obviamente o Lula não é bobo e ele não vai participar dessa reunião, conforme saiu em todos os noticiários que o Lula já informando que não vai se reunir com o Trump, caindo a sua máscara. E agora o mundo inteiro percebeu que não dá para levar a sério as falas do Lula, porque o Lula ele é um completo mentiroso, um mentiroso compulsivo. Agora, quais são os impactos dessa mentira na nossa economia? Vamos lá. Se o Lula não fosse um mentiroso, se o Lula não fosse um idealista, se o Lula não fosse um comunista, um cara de esquerda, que ele mesmo fala, ele é socialista, ele é comunista, e isso para ele não é um xingamento, isso para ele inclusive é um elogio. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Esse é o dado. Porque você vai percebendo que as coisas podem acontecer. Se ele não fosse esse cara, ele poderia muito bem sentar com o Donald Trump, trocar uma ideia com o Donald Trump, negociar com o Donald Trump, assim como a China fez, assim como o México fez, assim também como o Canadá fez, e outros países estão sentando na mesa para negociar com os Estados Unidos, porque por conta das suas economias. E para o Brasil seria muito bom se o Lula sentasse e negociasse com o Donald Trump e realmente resolvesse essa questão das barreiras tarifárias. No dia lá do tarifaço, o Brasil só tinha 10% de taxação. Agora o Brasil tem 50% de taxação, que está, cara, prejudicando muitos mercados aqui no nosso país. Eu tive conversando nesse evento agora aqui em São Paulo com um amigo meu que ele tem uma pessoa que ele conhece que trabalha num grande banco que toma conta de grandes negócios aqui no Brasil, principalmente grandes indústrias. E tem um setor que está sofrendo demais, que é o setor madeireiro do Brasil. A madeira é extremamente importante para a economia dos Estados Unidos. Por quê? Porque as casas são construídas com madeira nos Estados Unidos. Ela faz parte ali, cara, intrinsecamente da construção civil e de outros mercados também, o mercado de imóveis. E com o tarifaço, as empresas brasileiras não conseguem mais vender para os Estados Unidos. E muito pior, vários navios estão no meio do oceano nesse momento com muitas madeiras que bateram com a taxação, saíram sem a taxação, chegaram lá com a taxação e agora eles estão retornando para o nosso país e muitas empresas, muitas companhias estão passando por apuros nesse momento. Uma empresa específica, que obviamente eu não vou falar o nome, uma gigante, uma grande indústria madeireira, está mandando muita gente embora, muitos funcionários embora, está dando férias coletivas e informou para o banco, falou o seguinte, olha, se em 2 meses essa taxação não acabar, não ser resolvida, cara, a gente vai ter que fechar as portas. A gente não está falando de uma empresa pequena, não. É uma empresa com faturamento de mais de 500 milhões de reais, que tem milhares e milhares de funcionários, e esses funcionários estão, cara, na corda bamba nesse momento, com medo de perderem os seus empregos. Assim também
acontece com vários outros setores. O setor de frutas no nosso país, eu já trouxe uma live falando sobre isso, e vai piorar muito mais daqui a pouco tempo. Ou seja, só depende de uma pessoa para ser resolvido esse problema. É uma pessoa que até entende o que está acontecendo na nossa economia, os impactos disso e os impactos negativos, mas ela precisa simplesmente colocar a sua ideologia acima de qualquer coisa, e isso está prejudicando demais o nosso país e vai prejudicar ainda mais para frente. Bom, aguardemos as cenas dos próximos capítulos e a gente vai estar postado aqui acompanhando todas as informações. Bom, coloquei um casaquinho aqui porque em São Paulo tá fazendo 14, 15 graus, pô. Para carioca aqui, mesmo, 15 graus é a mesma coisa que você tá na neve. É muito frio. E agora, para finalizar aqui o nosso conteúdo, vamos lá. O que você acha desse posicionamento do presidente da República, hein? Você aprova esse comportamento? Ou você acha que seria melhor a gente sentar agora e negociar com os Estados Unidos e resolver esse problema desse tarifaço que está assolando muitas empresas, muitas famílias também aqui no nosso país, hein? O que você acha? Então deixa aqui no campo dos comentários para a gente dar prosseguimento para o nosso bate-papo. Se você curtiu aqui o nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço. A gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.